professor, tudo bem? Nós estamos aqui, né, trabalhando com os descritores aí de português e ainda aqui nós vamos falar um pouquinho mais ainda do tópico que é o procedimento, né, são os procedimentos de leitura. Nós já vimos alguns descritores que contemplam esse tema e aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre o descritor 6. O descritor 6, ele diz assim, identificar o tema de um texto. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho. O que é tema? Tema é um assunto a ser desenvolvido. Tem gente que confunde muito o tema com o título. O título, gente, ele indica o enfoque aí do texto, tá? O foco vai dele, traz o aspecto assim central das ideias que foram desenvolvidas no texto. Por isso, nós sempre falamos, né, quando a gente vai trabalhar em produção de texto, que o título ele é sempre o último a ser posto aí numa produção textual, tá? Porque depois que você realizou todo o texto, que daí você consegue ver o foco, né, o enfoque aí, você dá o título. Mas retornando aqui ao descritor 6, que fala de identificar o tema de um texto, esse descritor, ele avalia o que, gente? Ele avalia a habilidade aí do aluno de identificar o tema, né, de um texto com base no que, gente? Com base na compreensão do seu sentido global mesmo, sentido global aí do texto, né, que está estabelecido aí pelas múltiplas, né, relações entre as partes que compõem esse texto. Então, essa habilidade ela é avaliada ao relacionarem-se, né, aí as diferentes informações para construir o sentido global desse texto. O que quer dizer isso, gente? É o aluno considerar o texto como um todo, mas ele prende-se a um eixo na qual o texto aí é estruturado, tá? Então, os itens aí que atendem, né, a esse descritor, eles vão solicitar ao aluno a ideia central de cada texto. Então, a gente pode encontrar alguns enunciados como, desse tipo aqui, por exemplo, ó, a ideia central do texto é... Quando está pedindo a ideia central, ele está falando do tema geral, tá? Ou então pode aparecer, né, tem lá a questão e aí aparece o seguinte parte do enunciado. Pode-se resumir em... Eu posso resumir tudo isso que eu falei no tema, tá? Que é o texto. Ou então, pode vir assim, ó, bem explícito mesmo. O tema abordado nesse tema é... o tema abordado no texto é, né? E aí, então, vamos ver como ele pode ser cobrado? Então vem comigo, vamos ver alguns dois tipos aí de questões, tá? Para a gente poder compreender melhor esse descritor. Vem comigo. Leia o texto abaixo e responda a questão. Cachorros. Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Aí a questão, o assunto tratado neste texto é a relação entre homens e cães? É a profissão do zoológico? É a amizade entre os animais ou é a alimentação dos cães? Gente, aqui o título, olha só, é cachorros, tá? Então, o título ele tem a ver com o tema mesmo, tá falando dos cachorros. Mas, assim, o assunto tratado, o tema aqui é a relação entre homens e cães. Como essa relação se deu? Tem até alguns detalhes, né? Os zoólogos acreditavam que o cachorro se originou de uma espécie, aí os cães se juntaram aos seres humanos,
essa amizade, né, começou em que as pessoas precisavam caçar, aí os cachorros perceberam que se não atacassem os humanos podiam ficar perto deles, então é uma relação que tem aqui, tá? Então, o aluno ele tem que compreender que, embora o tema seja cachorros, óbvio que se o título, né, seja cachorros, é óbvio que se o título é cachorros, há cachorros no texto, mas o tema aqui é a relação, né, entre homens e cães. Olha esse aqui, as minhocas. As minhocas são muito importantes para o homem. As minhocas abrem caminhos na terra, cavando túneis. Com essa atividade, elas ajudam a manter a qualidade do solo. A terra fica mais ventilada, fértil e produtiva. Assim, elas fazem muito bem para a terra e para o plantio. Por isso, em muitos lugares, elas são vendidas para o uso na agricultura. Esse texto serve para divertir, emocionar, informar ou surpreender. Gente, veja bem que se eles ficarem somente pegando o título As Minhocas, eles não vão conseguir compreender aqui. Porque assim, o tema que nós temos aqui no texto, ele está servindo, né, como informação, está nos informando, né? Informando a utilidade que as minhocas têm, né, para a agricultura, certo? Então, vamos assim, nos valer de textos. Claro, nós vamos encontrar muitos textos aí para o quinto ano, onde o próprio tema já está explícito no título. Mas vamos também procurar trazer temas, né, questões, atividades, leitura, onde a criança, né, o aluno aí, tem um título, óbvio, o título se relaciona com o tema, mas que a criança, com a leitura do texto, ela identifique o tema. Beleza? Bom trabalho para você, professor.